Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor, que os bons espíritos nos iluminem e nos dê uma noite maravilhosa. Gente, muito boa noite. É muito bom estar aqui com vocês sempre. E, rapaz, o homem é peso pesado. Cuidado aí, viu? Ficou bom agora. Amém. Gente, o tema de hoje é muito provocador para todos nós. É sobre a nossa missão e razão de existência. A gente vai conversar sobre reencarnação, sobre recomeço. No frigir dos ovos, a gente está conversando sobre nossa reforma íntima e nossa capacidade de se transformar ou resistir a essas transformações. Eu gosto muito de começar com eu gosto muito dessa imagem, para que a gente entenda que acima de tudo existe um Jesus, um mestre maior, que nos cuida, que está conosco e quer muito que esse planeta sirva de fato de um planeta que é uma escola, é um planeta pedagógico, para que nós saibamos aproveitar essa oportunidade de estarmos encarnados mais uma vez. Eu começo falando sobre reforma íntima, da mesma forma que eu começo falando sobre tantos temas, recuperando a preocupação de Deus sobre todos nós. Deus construiu a terra para um mundo de espíritos que precisavam aprender, todos nós. E Ele nos colocou neste mundo, neste planeta, mas não nos deixou sozinhos em nenhum momento. A primeira revelação dele foi Moisés, e Moisés veio daquele jeito bruto, forte, firme, com 10 mandamentos, e ele precisava vir daquele jeito naquela época. Deus entendeu o nível de evolução que tinham os espíritos à época e entregou para aqueles espíritos uma mensagem tão forte quanto eles poderiam e deveriam receber. Depois, Deus, ainda inconformado com o mundo, manda a segunda revelação. A sua segunda revelação é Jesus, o seu filho querido que cuida da terra mesmo antes dele encarnar, vir para ser exemplo nosso. E Jesus vem em figura encarnada, um espírito absolutamente puro, e vem em missão de trazer uma grande mensagem para a terra. E ele trouxe uma mensagem que em quase sua totalidade, ele desconstrói ou reconstrói o que Moisés tinha dito. Se a gente for analisar de fato as escrituras, a gente nota que Jesus, ele tira o olho por olho, dente por dente, e substitui por amar vossos inimigos. E isso não é uma mudança pequena, senhores? É uma mudança gigantesca. Porque a complexidade da nossa evolução começa a ser mostrada há 2019 anos atrás, quando Jesus, por meio de 3 anos de intenso aprendizado e parábolas e passagens, nos ensina tantas coisas. Eu sou espírita desde pequeno, e muitos que assistem a minhas palestras sabem disso. Eu nem batizado sou pela Igreja Católica, porque eu nasci em família espírita. Tive essa felicidade, essa responsabilidade, esse merecimento. Eu cresci dentro de centro, com meu pai e minha mãe fundando centro e fortalecendo centros e tudo mais. E de tão rica que é a nossa doutrina, muito rica, e quem teve a oportunidade de ir ao cinema ver a história de Kardec agora, e viu o quanto cuidado a espiritualidade teve para trazer o espiritismo como terceira revelação, um cuidado cirúrgico. Ela é tão rica, ela é tão esclarecedora, ela é tão lógica, pedagógica, científica, ela é tão encorpada em termos filosóficos e conceituais, que muitas vezes a gente estuda a terceira revelação e esquece que a terceira revelação nada mais é do que uma explicação mais detalhada e analítica de todas as revelações. Não existe Moisés, Jesus, Espiritismo. Existe um Deus que cuida de nós e precisa nos alertar sempre.
nos alertar sobre verdades, verdades essas que ainda são pequenas, avisada pelos Espíritos: olha, vocês não podem saber de tudo. Assim como quando Jesus veio, vocês não podiam saber de tudo. Assim como Moisés veio, vocês também não podiam saber de tudo. Vocês vão saber do essencial. E o essencial foi desconstruir a figura da religião e da igreja como salvação. O Espiritismo, a primeira coisa que o Espiritismo traz como revelador é desconstruir a figura eclesiástica, a figura simbólica de que a igreja salva ou que o centro espírita salva. Igreja não salva ninguém e centro espírita não salva ninguém. Até porque ninguém precisa ser salvo, senhores. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos nos transformar. Para isso, nós somos tão crianças no ponto de vista de idade espiritual, que nós precisamos de uma religião para nos religar, de alguns mecanismos para que a gente se ligue novamente e siga. E é para isso que servem as religiões. A religião é o meio, não é o fim. O fim é Jesus, o fim é Deus, o fim é o amor. Então, o Espiritismo veio proclamar a instituição, transformação e reforma íntima como a primeira prioridade da sua vida. Veio explicar que Jesus não é um extraterrestre. Veio explicar que Jesus não é algo que não existe. Ele existe. E Ele é um Espírito puro, assim como nós seremos um dia. Essa explicação traz Jesus e traz as grandes modelos de perfeição para mais próximo da gente. Apesar de estarmos muito distantes, mas é mais próximo. Porque quando a terceira revelação vem, codificada por Allan Kardec, então o Espiritismo não é de Allan Kardec. Isso é muito importante que se diga. Mais uma vez, um espírito muito evoluído, incumbido de uma jornada reencarnatória, incumbido de uma missão, vem para a Terra codificar a doutrina. Assim como Chico Xavier veio para a Terra continuar a codificação. Assim como Divaldo Pereira Franco, com 92 anos de idade, virado no Giraia. Já viram ele? Eu nunca vi um negócio daquele. Aquele é espiritual mesmo, não é isso? Assim como Divaldo Pereira Franco codifica a doutrina. É meio. Para serem meios consistentes, precisam ser espíritos de um padrão de elevação maior. Porque para suportar as pressões desse mundo, a gente precisa de espíritos com qualidade, com essas missões. Quando a gente fala do Espiritismo, a gente está falando que a reforma íntima é absolutamente uma jornada. E não tem fórmula na jornada. Olha, você vai viver 1000 anos, reencarnando 22 vezes. E aí você passa para o primeiro degrau, depois você vive mais 2000 anos e passa para o segundo. É assim mesmo? Se fosse assim era lindo, não é não? Diogo, quanto tempo vai durar essa jornada? Espírito de verdade, quanto tempo vai durar essa jornada? O tempo suficiente para você ser puro. O tempo suficiente para você aprender a amar como Jesus ama. O tempo suficiente para você ser crucificado, ser espancado, você ser achoacalhado completamente da sociedade, para você sofrer como Jesus sofreu, chegar lá com as mãos no prego e os pés no prego e dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando você for capaz para aquelas pessoas muito ruins, que realmente proferem coisas ruins para a tua vida, e dizer: Pai, perdoa ele. Quando você tiver cuidado com quem te faz mal, quando você tiver amor por quem te faz mal, a jornada de reencarnações e aprendizados pode ter um fim.
Não a jornada de trabalho, de labuta pelo bem, pela transformação de outros espíritos que estão no meio da jornada. Então, quando a gente entender que essa jornada depende absolutamente da gente, e que a gente pode e deve usar as religiões, seja ela qual for. Olha, Diogo, quando eu vou para a igreja, né, no domingo, de manhã, de 9 horas da manhã, isso me reconecta e me faz melhor para a semana toda. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Vá, por favor, vá. Se isso te torna melhor, se isso te torna mais forte, se isso te fortalece para a boa jornada, vá. Ah não, Diogo, mas quando eu vou para a campanha do quilo, me dá uma força, uma coisa diferente. Vou para a campanha do quilo. Mas quando eu visito o hospital, me dá um negócio diferente. Visite. Então, quando o Espiritismo vem dizer que existe sim um processo de reencarnação acontecendo, sim, não dá tempo numa vida só. Porque se for uma vida só, qual é a lógica que tem alguém nascer sem saúde e outro cheio de saúde? Por que um nasce pobre e outro nasce rico? Por que um nasce com uma família linda? Parece um comercial de margarina, não tem gente que é assim? Meu Deus do céu, tua mãe é gente boa, teu pai é gente boa, teus tios são gente boa, até tuas vós são gente boa, as 4 vós, todo mundo é gente boa, meu irmão. Lá em casa não tem um que se dê bem. Você foi escolhido assim a dedo, ó. Deus decidiu que você vai ser pobre, você vai ter saúde, não tem muita lógica. Aí quando o Espiritismo diz nada é por acaso, aquela irmã que é complicada não é por acaso, aquela mãe que você tenta gostar mas não gosta, não é por acaso, aquele filho que parece que você sente constrangida como mãe ou como pai, porque você não sente a mesma coisa por ele que você sente pelos outros, você fica louco, você vai para psicólogo, né? Você vai para terapia, eu não sei o que eu tenho com ele, porque eu não sinto por ele a mesma coisa que eu sinto por fulano. O Espiritismo explica, né, senhores? Mas explica direitinho, não explica? São realidades reencarnatórias diferentes, mas completamente diferentes. São histórias diferentes, vividas com espíritos diferentes. Então, quando a gente descobre que a gente está num processo reencarnatório que nada, absolutamente nada é por acaso, fica mais fácil? Fica mais fácil. Porque a gente olha a vida de outra forma. A gente começa a dizer, olha, vamos lá, se é um trabalho de reencarnação, se é um mundo de expiação e prova, eu vim aqui para quê? Para passear? Eu vim aqui para expiar e provar, não é isso? E eu vim aqui para aprender a ser melhor, não é isso? A resgatar relações. Faz sentido? Aí tem gente que é a coisa mais linda do mundo, não é isso? Tem gente que diz, a minha vida é pautada na paz. Enquanto a gente assim, a minha vida é pautada na paz. Pessoas difíceis, eu me distancio. Aquele primo difícil, eu me distancio. Aquele irmão difícil, eu me distancio. O que é que você está fazendo? Nada. Mas você está fazendo uma coisa importante, porque a omissão é uma decisão, não é isso? A falta de ação é uma decisão? Beleza, é uma decisão. A sua vida não tem confusão, é uma paz. Tem gente que é uma paz. Diogo, eu não brigo com ninguém. Eu não brigo com ninguém mesmo, não. Eu não tenho discussão com ninguém. Mas tu não sente nem um negocinho assim, quando chega perto de alguém, ninguém. Aí eu digo, Espírito de luz, eu estou na frente de um missionário, não é isso? Mas nem uma coisinha assim, mas tu não se lembra nem de ninguém que tu tem um negocinho diferente? Aí ele disse, se lembra, mas essas pessoas não é bom estar perto, né, Diogo? Eu disse, é bom estar perto, agarrado, mora junto, bota do lado. Porque se você não aprender a conviver com essa pessoa, se você não aprender a perdoá-lo, se você não aprender a entender que você vai dar, e ainda vai ser ruim, ainda vai ser insuficiente, ainda vai ser menos. Se você não aprender a entender isso com grandeza, vai voltar a relação? Vai voltar a relação no processo reencarnatório. É simples, não é fácil, entenderam não? Marido e mulher, vocês acham que vocês se casaram por um acaso do destino? Assim, ó, o destino fez com que eu encontrasse você
e uma névoa fez com que eu me apaixonasse por isso. E eu estou aqui nessa confusão da gota e eu vou me livrar disso. Não é isso? Aí vai lá, separa, tudo lindo. Se livrou, papai? Se livrou não, meu irmão. Cabe com isso na sua vida. Você passou um cheque pré-datado. Sabe, o cheque pré-datado não é nem cartão parcelado, cheque pré-datado. Na próxima vida eu resolvo. Não sabemos como, mas eu resolvo. Por quê? Se ele é seu marido e é um problema do tamanho dessa sala, é sua missão? É sua missão. Aí tem uma passagem no Evangelho que é a indissolubilidade do casamento, não é isso? Não tem lá? No Espiritismo pode divorciar, pode separar. Quem é o Espiritismo para dizer certo ou errado para você? O Espiritismo só diz, se você estiver gerando dentro dessa relação mais dívidas do que resgates, é melhor separar. É isso que ele diz. Agora, o Espiritismo deixa muito claro que se você estiver vencendo algumas coisas, se encaixando um pouquinho, tendo mais resiliência e compaixão, se você tiver a capacidade de fazer desta relação uma relação de evolução, fique, porque você vai treinar amá-lo. Então, para isso é marido e mulher, pai e filho, irmão e irmã, chefe e funcionário, não é isso? E vai indo, vizinho com vizinha, não é isso? Se eu fizer um exercício com você, pense naquela pessoa bem problemática na sua vida. Pensaram? É ela. É esta pessoa. Aí pense na segunda mais problemática, assim que você diz, não tem jeito, Diogo. Ela também. Ela não está, este espírito não está na sua vida por acaso. Não está. Ele é fruto de um processo reencarnatório, de um processo de recomeço, onde você tem uma nova chance. E você, acredite, você implorou por uma nova chance. Não é coisa de doido, não? Você implorou, você estava lá em cima, numa colônia espiritual, e num projeto reencarnatório, você disse, eu faço questão, porque você estava na colônia espiritual, você aí fica todo mundo fofinho, né? Porque no centro espírita não fica todo mundo fofinho, não fica? No centro espírita as pessoas andam diferente, não é isso? Andam com mais calma, né? E todo mundo sorri, né? Todo mundo abraça, parece a colônia espiritual, não é isso? Aquele filme, Nosso Lar, já viram? Então você estava ali contaminado com bons fluidos, com boas energias, contaminado com o que é certo, com sua melhor versão, com sua melhor capacidade, e você disse, agora eu vou resgatar meu débito com ele. Eu quero descer esposa dele. Foi você que disse. Eu quero descer marido dela. Foi você que disse. Foi você. Não reencarnações compulsórias, reencarnações a pulso, são raridades. Reencarnações planejadas é o que mais acontece na Terra. Planejamento reencarnatório. Então você pediu, você implorou, e às vezes você consegue, às vezes você não consegue. Às vezes a prova é muito forte, não é isso? E às vezes você diz, tem uma frase muito bonita, né? Que dizem, eu fiz a minha. Fez não, meu amigo. Fez não, acabe com isso na sua vida. Fez não. Você está amando ele. Você está se esforçando para que ele seja feliz, para que ele evolua. Você está ali toda hora. Você está atento a ele. Você dá para ele, e dá de novo, e dá novamente. O que é que Jesus fez com a gente? E deu novamente, e dá a vida dele, e deu novamente. Você está dando? Não, Diogo, eu fiz minha parte. Eu sou paciente, não brigo com ele. É isso aí. Se isso já é o melhor que você possa fazer, parabéns para você, massa, é isso. Mas quando a gente entende que isso aqui é uma escola, e que nessa escola tem as provas, e as provas estão em forma de espíritos, de reencontros e de resgates. Porque tem os reencontros, não tem? Tem gente que você conhece da vida que encaixa de um jeito louco, não encaixa? Meu Deus do céu, desde que a gente se conheceu,
Você me passa uma paz, você me passa uma tranquilidade quando eu chego do seu lado, não é isso? São reencontros de almas. Eles existem. De propósito também. Porque você pactuou, eu vou encontrar com fulano, fulano e fulano. Mande fulano, pelo amor de Deus. Manda isso aqui, por favor. Porque aí dá uma apaziguada, né? Tem os reencontros também. Mas só que a gente vive no vulco-vulco, numa vida no automático, tantas vezes, não é isso? Que a gente esquece de reabastecer de energia. A gente esquece que aquele reencontro, aquela alma, aquele espírito, que é quase gêmeo a você, que é um espírito afim, que tem conexão de energia, ele pode te reabastecer na guerra, não pode? Reabastece lá e gasta o combustível na missão. Reabastece, gasta o combustível na missão. Mas Diogo, não tem nenhum reencontro de almas na minha vida. Está complicado o negócio, não? Não tem. Eu procuro aí, não tem nenhum reencontro, está complicado. Deus é tão maravilhoso que Ele cria as formas da gente se conectar com Ele, não cria? Quando nós estamos aqui conversando sobre Deus, conversando sobre Jesus e o projeto dele para nossas vidas e para a vida desse mundo, a gente não fica mais em paz, não fica? Recarregando energias. Quando a gente vai para a campanha do quilo, bota o saco nas costas, fiz a campanha do quilo aqui, viu? Prometi, fiz. Cadê o pessoal da campanha do quilo? Levanta a mão aí. Aí, ó. Foi massa. Quando a gente bota o saco nas costas e passa 3 horas pedindo para as pessoas, dizendo que Jesus existe, dizendo Deus abençoe para cada carro que abre aquela janela, isso nos torna mais tranquilos para a guerra? Nos abastece? Nos abastece. Muita gente, e eu participo de alguns eventos ecumênicos, né, de colação de grau, né, culto ecumênico, essas coisas, e muita gente, eu faço questão no grande público, que não espíritas, desmistificar o que pode ser que eles pensem que é o espiritismo. E uma das grandes coisas que pensa que é o espiritismo é, olha, espírita faz muita caridade para trocar por um lugar no céu. Não é isso? Eu disse, não. A gente faz caridade porque a gente entendeu isso aqui, ó. Foi porque a gente entendeu que a gente está no processo reencarnatório, que nós somos espíritos imperfeitos, que temos vícios que vêm de outras vidas. Aquele vício que você luta contra ele, mas ele está lá, não está? Nós entendemos isso e entendemos que sozinho nós não conseguimos sozinhos, e nós precisamos de Deus, de Jesus e da espiritualidade. E entendemos ainda mais que esse mundo é cheio de fluidos e energia. E se a gente lê a psicografias de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco, qualquer psicografia que fala sobre transição, vida após o desencarne, quando fala sobre esse movimento de mundo encarnado e mundo desencarnado, se afirma uma dificuldade extrema dos espíritos evoluídos adentrarem ao nosso globo terrestre. Porque aqui é pesado. Porque aqui é um conjunto de espíritos que tem vícios diferentes. E para cada um encarnado, existem 9 desencarnados. Então a população não é simplesmente de 8 bilhões de pessoas, de espíritos. Temos quase 100 bilhões de espíritos percorrendo a Terra. Isso traz fluidos e traz energia. Muitas vezes fluidos deletérios, fluidos não tão bons. Muitas vezes conexões com nossos vícios. Então viver na Terra não é simples. Mas não é simples mesmo. Porque a gente pactuou lá em cima, o nosso processo reencarnatório, quando a gente chega aqui embaixo, é difícil evoluir, é difícil se relacionar com as pessoas que não querem nosso bem, ou que não aprenderam a nos amar ainda, que a gente não aprendeu a amar. É difícil, não é difícil? E nessa guerra, muitas vezes, em vez de se reabastecer num trabalho de caridade, num trabalho no centro, ou numa igreja, seja qual for, eu posso cair no álcool, não posso? Eu posso me iludir nas drogas, não posso? Eu posso me iludir no sexo, não posso? Eu acabei na alimentação, não posso?
Eu acabei de falar 4 pecados capitais, não foi isso? Podemos entender que vícios são cravados no nosso perispírito e são atitudes e comportamentos que a gente traz vida após vida, vida após vida. Olhe, eu sou violento. Você é violento de hoje? No teu processo reencarnatório tem uma explicação para essa violência toda, não tem? Tem. Essa é a tua guerra, essa é a tua luta. Então, quando a gente admite essas 3 questões, eu entendo isso como uma jornada, e eu costumo dizer que essa é a boa guerra. Mas é a boa guerra. Que ou a gente se abastece de munições do bem, ou a gente vai perder para as munições do mal. É por isso que o Espiritismo, ele diz, fora da caridade não há. Não é porque a gente quer um lugar no céu, é porque a gente sabe que tem que evoluir. E para evoluir eu tenho que estar perto da caridade, porque próximo da caridade, o exórdio foi sobre prece, não foi? Sobre oração. É próximo da caridade que eu estou orando, porque nós somos tão imperfeitos que nós somos incapazes de orar por mais de 10 minutos. A gente não consegue se concentrar na oração, porque a gente pensa no filho, na faculdade, no trabalho, no mundo, né? A gente não consegue. Os espíritos em estado mais elevado, eles se concentram em Deus com uma facilidade incrível. Nós, para nos concentrarmos, é uma luta, ou não é? Então, reconhecendo isso, levantando essa bandeira de que somos sim imperfeitos, a gente diz: eu não consigo fazer 3 horas de oração. Consigo? Mas eu consigo fazer 3 horas de campanha do quilo. Não consigo? Eu consigo fazer 3 horas de visita ao hospital. Não consigo? É uma caridade. Caridade é prece em movimento. Então, não deixem de se reabastecer, senhores. Tanto nas ações sociais do centro, quanto nas ações estruturais do centro. Teve um amigo meu aqui que trouxe uma água, não trouxe? Isso é caridade? Isso é trabalhar. Isso é trabalhar pelo bem, para o bem florescer. O que é que você está fazendo pelo bem, para o bem florescer? O que é que você está fazendo? Eu não estou dizendo para vocês em nenhum minuto que essa jornada, para você conseguir gabaritar essa jornada, você tem que ser espírita, é isso? Não. Nós espíritas, nós não acreditamos no Jesus que exige que proclamem o nome dele para ser salvo. Não acreditamos nisso. Isso não é característica de espírito puro, é? Imaginaram Jesus no trono? No trono, sentadinho, e diz: olha, se me louvar, eu ajudo. Se não me louvar, eu não ajudo. Já imaginaram assim o Jesus? Não. Ele quer que você aprenda a amar. Ele quer que você aprenda a ser melhor. Se você não falar no nome dele e tiver numa luta para ser melhor, ele te ajuda? Óbvio. Se você nem souber quem é Jesus, como várias nações, vários lugares na terra, povos na terra, não sabem nem o que é Jesus. Se você não souber o que é Jesus, você está perdido? Não. Mas é claro que os ensinamentos dele facilitam e é um caminho de evolução. Por isso que a gente diz que é cristão, não é isso? Aí eu fico muito triste, mas muito triste, quando alguém chega para mim: Diogo, você não é cristão, né, Diogo? Você tem que virar cristão. Eu sou espírita, mas eu sou cristão, tá? Né? O que é cristão para você? É o que se converte à sua igreja? Ou o que segue a Jesus? Ou o que busca servir a Jesus? Vamos ser mais claros, né? O que busca servir a Jesus. Então, senhores, a gente quer proclamar o amor, o perdão, a empatia e a capacidade de nós reconhecermos que a responsabilidade é absolutamente nossa. É nossa responsabilidade.
a gente terceiriza, a gente coloca para o outro. Eu não consigo amá-lo porque ele é difícil, ele não deixa. Eu não faço isso por conta disso. A gente tem explicação para tudo, não tem? Tem, fundamentadas dentro da gente, não tem? Os argumentos são sólidos, não são? Tem gente que chega para mim, Diogo, eu gostei do que você falou mas tem coisas, gostei do que você falou na palestra, mas tem coisas que não se encaixam a isso, né? Eu digo exemplo. Veja, eu tenho um irmão que ele me odeia. É ele mesmo. É ele. Mas ele me odeia, eu não consigo chegar perto. É ele mesmo, tá dando mesmo, é a mesma coisa. É ele. Mas ele me odeia, ele me olha com ódio. Eu disse, é ele mesmo. Ele é sua missão. Ele é sua missão. É ele. Não, mas ele me olha. Olha, se você finalizar essa existência, ele lhe olhando com menos ódio, lucramos? Tudo lindo. Vamos para a próxima. Porque se ele lhe odeia, não é do acaso. É do acaso? Não é. Então, se você conseguir que ele olhe um pouquinho para você com amor, em alguns momentos específicos dessa existência, foi uma vitória? Se você conseguir quebrantar uma coisinha nele, foi uma vitória? É isso, essa é a jornada. Tem coisa que vai ser possível, tem coisa que não vai ser possível, mas que você esteja preparado para entender que as possibilidades dependem de você. Ir para a guerra, você eximir da guerra. Ir para a reforma, você eximir da reforma, esperando a reforma do outro. Não é lindo isso? Não, é o seguinte, se ele se reformar, eu me reformo. Oi? Então, senhores, quando a gente fala no livro dos Espíritos, tem a pergunta 919, eu não vou ler ela toda aqui, porque senão a gente vai passar a noite toda, mas é uma das melhores questões do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o segredo, como é que a gente faz para evoluir. Aí o Santo Agostinho, ele fala, fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me reconhecer e ver o que em mim precisava se reformar. Todo dia a gente faz isso? A gente vai para a nossa casa, faz o nome, defenda a vontade, na terra como no céu. Amém. Obrigado, Papai do Céu, valeu. É isso? Vira automático? O que é que eu fiz? E o que é que eu deixei de? Essa parte é importante, tá, gente? Porque quando a gente faz uma coisa errada, a gente sabe, não sabe? Errei, me arretei, subi minha voz, errei. E quando você não está fazendo nada e se omitindo? Quando você não fala com seu pai faz 3 anos? Quando você não visita sua mãe faz 6 meses? E você poderia visitar? Isso é o quê? Você está visitando sua mente todos os dias? Ou você está empurrando com a barriga a sua existência, que é uma dádiva de Deus? Então, todas as noites, consulta se você fez o bem que poderia fazer e se você evitou fazer o mal que seu instinto te empurrava para fazer. Aí eu levanto algumas reflexões sobre essa jornada que estamos inseridos todos nós. E essas reflexões começam, eu peguei um conteúdo de um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Esse livro é incrível. Não sei se tem aí na biblioteca do centro. Pode ter, porque é um livro muito famoso. De Vanderlei Oliveira, pelo Espírito do Fogo. Ele fala, aprendamos a dar nome aos sentimentos. Que emoção ou sentimento estava por trás daquele acontecimento? Faz sentido para vocês? Dê nome para o sentimento. Quando acontecer aquilo, você tem que afirmar, eu fui fraco. Você tem que afirmar, eu fui grosseiro.
Você tem que dar nome ao sentimento. Senão fica uma situação solta, não fica? Fica, a gente brigou porque a gente não se dá bem. Cadê o nome do sentimento? Dá nome ao sentimento. Evitemos mecanismos de fuga. É imprescindível admitir o que sentimos, sem defesas ou... A gente tem umas mascarazinhas de vez em quando. Todo mundo, inclusive quem vos fala, todo mundo tem suas máscaras. Mas espírita tem um pouquinho mais, tá, gente? Espírita tem um pouquinho mais. Porque quando a gente se torna orador, parece espírito de luz, não é isso? O pessoal chega cheio, né? Esse menino é de luz, não é possível, é um missionário. É a mesma guerra. Pode ser até um pouquinho pior. A diferença é que existe um talento sendo utilizado neste momento. Utilizado. Uma ferramenta enferrujada na mão de quem quer ajudar todos nós. Então, muito cuidado para a gente não ser orgulhoso e vaidoso, tanto que a gente não cai as máscaras e não reconhece quem nós somos. Cuidado, mas cuidado mesmo. E quando você decorar o livro dos Espíritos todinho, aí morra de medo. Mas morra de medo. Quando você começar a fazer livro dos Espíritos, questão 422. Resposta. Você já tem decorado, não tem? Morra de medo. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nós somos espíritos imperfeitos. E o conhecimento, onde nós estamos, é poder. Então ele te empodera e gera admiração. E a admiração atinge algumas partes do teu perispírito, não atinge? Então, se você está muito bem admirado pelas pessoas, morra de medo, porque é uma porta larga, é uma porta linda, não é isso? Você é maravilhoso, você é demais, mas sabe muito da doutrina, né? Onde é que você aprendeu isso tudo, não é isso? Saber não significa fazer, mas existe um hiato muito grande em saber e fazer. O saber já começou, né? Foi bom, né? Começamos bem. Mas fazer. Tem gente que não sabe de nada e faz muito, não faz? Então, que sejamos capazes de cair essas máscaras, nomear os sentimentos. Por que sentir inveja com relação àquela criatura? Por quê? Conversa contigo. Assume que você tem inveja, meu irmão. Você não vai constituir-se em reforma, você não vai evoluir se você não reconhecer. Assuma, eu tenho inveja dele, eu tenho orgulho e não peço desculpa, não peço perdão. É isso. Reconheça seus sentimentos. Está lá no livro Reforma Ainda Sem Martírio. Cultivar a empatia, aprender a se colocar no lugar do outro, entender-lhe as razões, por que motivo aquela pessoa agiu assim comigo. Para isso aqui, eu abro um slide específico nessa apresentação sobre algo que aflora na sociedade, aflora nessa nova geração que está chegando, e a gente está estimulando muito isso. Alguém tem isso? Tudo bem que são espíritos superiores aqui na casa, não é isso? Ninguém tem milindre, não é isso? Aqui no Nordeste a gente costuma dizer me arretei, não é isso? Você se arreta com frequência? Você fica chateadinho com frequência? Fica? Olha, aquela pessoa me tira do sério. Opa! É ela que tira do sério ou você saiu do sério? Você que saiu, né? Francisco de Assis tem um livro que fala da biografia dele, e ele costumava dizer que a principal condição do perdão, e o milindre é a falta de perdão de algumas situações, é um micro perdão. Algumas situações, perdoa, entende? Perdoa, entende? E Francisco de Assis diz que a melhor forma de perdoar
é não precisar perdoar. Quando eu li isso, eu li 3 vezes e disse: vai ser muita encarnação. Porque Francisco de Assis dizia que a melhor forma de perdoar é não se sentir ferido, é não se sentir atingido, é compreender com grandeza. A melhor forma de perdoar é dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É puro, é bonito. Aí a gente vê casamentos. Uma amiga minha se separou 2 anos depois de um casamento lindo, maravilhoso. Por que separou? Meu Deus do céu, impossível. Impossível. O que aconteceu? Era toalha em cima da cama, né? Era sapato na sala. É sério que você se separou por isso? Mas isso me tira do sério, Diogo. Eu disse: vamos lá. Você acha normal? Sério mesmo? Vamos, conversa de gente para gente. Você acha normal e palatável e racional uma toalha em cima da cama tirar você do sério? Não é, meu filho. Tirar você do sério é aquele irmão que você brigou durante 80 encarnações seguidas e veio como irmão. Guarde a sua energia para onde ela precisa existir. Porque a guerra já é grande demais para você ficar: ah não, aqui tem muito capim na terra, tem um capinzinho aqui, não vou entrar nessa batalha. Não é isso? A guerra é muito grande para você ficar se apegando a coisa pequena. E você se apega a coisa pequena. A pessoa erra de caminho, já tem confusão dentro do carro. Se Jesus amado, é um gasto de energia. Uma guerra do tamanho de um jumento para a pessoa fazer. Tantas relações para resgatar e você está se arretando porque a pessoa errou o caminho, não soube olhar o GPS. Você é um jumento, você não sabe usar o GPS. Você não está entendendo, não. Tu está arretado mesmo, é? A gente vai fazer o retorno ali. Não, meu Deus do céu, me irrita profundamente isso. Milindre, né? Milindre. A geração que a gente está criando é uma geração que, principalmente a nova geração de classe média, é uma geração extremamente melindrada. Qualquer coisinha fica arretadinho. Qualquer coisinha, não gostei, não estou gostando não. Não faço mais isso, não é isso? Cuidado, gente. É coisa muito pequena. O milindre, em seu conceito, é uma reação neurótica às ofensas. Não é lindo isso? É uma reação neurótica, hiperbólica, exagerada ao que está acontecendo. Melindre é o estado afetivo doentio de fragilidade, que dilata a proporção, aumenta a proporção. É um absurdo isso aqui. E natureza das agressões que sofremos do meio. Vocês saem dessa palestra com uma missão muito importante: orar e vigiar. Você foi importante, não foi, gente? Porque os outros a gente vigia, não é isso? O argueiro do outro, você vê em 3D, não vê? 3D, o seu argueiro, né? Mas o 3D sem óculos, não precisa de óculos não, 3D, eu estou vendo o seu argueiro. Agora o seu? Não, eu não fico chateada não, de jeito nenhum. Tem gente que está chateada com o que eu estou dizendo. Tem gente que está dizendo: está escrito aonde isso? Não é? Milindre, reação neurótica às ofensas. Aí, para a gente finalizar a nossa história aqui, coloquei aqui 6 passos para uma reforma ímpar. São 6 passos muito fáceis, muito simples. Depois que vocês aplicarem ele, vocês vão ser salvos, não tenham dúvida nenhuma. Beleza? Muito simples. Hoje em dia o negócio tá pegado, não tá? Tem gente que diz: você vai mudar a sua forma, seu mindset, não é isso? Você vai mudar seu mindset em uma imersão de 48 horas. Eu, cagota.
que a espiritualidade não resolveu assim? Não é? Porque você muda tudo, não é isso? Não é? Você vai mudar muita coisa na sua vida se a gente seguir isso aqui. Vamos lá. Primeiro, faça um diagnóstico em você. Crave mesmo, meu irmão. Agora crave com força. Reconheça quem você é. Você tem coisas boas, não tem dentro de você? Tem coisas boas. No perispírito não tem só mazela guardada não, tá? Tem coisa boa, tem espírito de guerreiro aqui na minha frente, não tem? Tem gente que não desiste nunca, tá na luta, tá na guerra, não tá? Tem gente que parece que o mundo pode acabar e continua indo, não tem? Tem. Nós temos virtudes. Nós somos espíritos imperfeitos, mas não somos espíritos que não tem nada de bom. Não é isso? Porque senão a gente entra em depressão, né? Não dá. Não é? Quando eu falo de entrando em depressão, já tem um psicólogo, um psiquiatra na plateia que disse, eu controle esse termo depressão, tá, gente? Depressão é estado depressivo, tá bom, gente? Em estado depressivo. Você tem coisas boas. E você tem coisas ruins. Vocês têm coisas muito ruins. Muito. Extremamente ruins, não tem? E tem coisa que está na transição já, não está? De vez em quando eu escorrego, Diogo, não é isso? Mas eu estou na transição. Tem coisa que está no meio, ali, coluna no meio. Mas tem coisa que você nem colocou na mesa ainda. Tem coisa que você nem se reconheceu ainda. Uma dica é perguntar para as pessoas. Usa o olhar das outras pessoas, pode ser? Que ama você. Pergunta para as pessoas que amam você, sinceramente, meu irmão, o que é que eu preciso mudar? Ela vai te responder. Se ela tem uma de verdade, ela vai te responder. Na verdade, o amigo verdadeiro, espero que vocês sejam amigos verdadeiros, eu sou um amigo chato para burro. Porque meu amigo chega, Diogo, ela é uma desgraçada, não sei o que, ele... É com você, meu filho, é o problema. É você. Todo mundo fica, bichinho, realmente, esse bicho, se está acontecendo isso com você, é porque tem um sentido de acontecer. Foi você que criou essa situação, relaxa o coração. Você não é vítima de nada, acabe com isso, eu sou vítima de obsessão. Oi? Você é vítima de obsessão? Você é santo, você é maravilhoso, você é perfeito, não tem vício nenhum, e de repente um espírito do mal quer acabar com você, é isso? Não, você não é missionário. Pode ter alguns missionários aqui, não é isso? Não, você não é, porque Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Papa Francisco, que é missionário, esses missionários, eles têm ataques espirituais de verdade, porque é uma guerra. Não tenho dúvida que é uma guerra. É ataque espiritual de verdade. Você não é tão especial assim. Não é. Você tem conexão com o que você tem de vício cravado no teu ser espírito. Um espírito obsessor não está com você. Não fica com você sem alimentação. Você precisa alimentá-lo da sua conexão. Você precisa estar predisposto a fazer aquilo que ele quer. Então você não é vítima, você criou a obsessão. Sem querer, tá bom? Ninguém fala, eu vou criar agora uma obsessão, né? Não. Sem querer, com seus vícios, você criou a obsessão. Se você gosta muito de beber, você atrai espíritos alcoólatras, que beberam a vida toda. Se você gosta muito de se estressar e se exaltar e ser o mandão da casa, ficam perto de você espíritos que gostam de mandar e comandar. E chega os Capitão Nascimento mesmo, tá? Então eles potencializam você. Eles lhe tornam pior ainda. É isso. Se você não der cabimento, se você estiver orando e vigiando, se você estiver na campanha do quilo, 20%, campanha do quilo, 20%, eu vou para o hospital, agora eu vou visitar aquela minha avó, que ela não me aguenta agora. Eles te arretam, não se arretam? O milindre vai ser com eles, tá? Ele, que é isso aí, meu irmão? Está se transformando? Conversa é essa? Conversa é essa, se conectando com... Porque quando você é a campanha do quilo, os espíritos, a equipe da campanha do quilo fala, ok, bora conversar, meu filho, professor, vem cá. Vem cá, vamos conversar, vamos bater um papo? Eu não quero bater papo, estou arretado, deitado no campanha do quilo.
Tentei fazer ela dormir a manhã todinha. Tentei fazer ela dizer que trabalhou a semana toda. Tentei de tudo, ela veio para o campeão do quilo. Isso é miserável. Estou arretado aqui. E a espiritualidade começa a doutrinar, não começa? Então, parem com esse negócio que a doutrinação só acontece no trabalho mediúnico. A doutrinação acontece com você sendo melhor. Aí acontece. A desobsessão pode acontecer sem tratamento mediúnico. Eu pensava que a desobsessão pode acontecer sem tratamento mediúnico. Você é capaz de se desobsediar. Se você evoluir, tal qual você desconecte com o seu. Mas é claro que o trabalho mediúnico ajuda a conversar com o teu obsessor e doutriná-lo. Mas se eu doutrinasse um obsessor, uma conversa linda, e você desconstruir tudo lá fora, vai tentar uma coisa? Bota 10 anos de desobsessão que não vai dar certo. Então, defeito e virtudes. Tenham metas. Agora, cuidado com as metas. Tem gente que começa o ano dizendo: eu vou emagrecer, estudar mais, aprender inglês, tocar violão, eu vou ser mais caridoso, fazer campanha do quilo, hospital, né, e vou ajudar no centro. Você não vai fazer nada. Não tem foco na sua vida, né? Você tem que definir: esse ano eu farei campanha do quilo 2 vezes por domingo. Gostaram do exemplo? Foi bom, né? 2 domingos por mês eu estou na campanha do quilo. Isso é meta? Isso vai lhe ajudar na boa guerra. Eu garanto que vai lhe ajudar. Não, eu vou toda quarta-feira para o centro. Isso é meta? Meta. Coloca a meta aí na tua vida que é bom. Meta do bem. Monitore todos os dias. Santo Agostinho avisou, não avisou? Monitore. Não desista. Porque a pedra é pesadinha. É pesadinha. Não é fácil. O seu amigo vai lhe chamar para tomar uma, não vai? Vai tomar uma para relaxar? Eu vou relaxar na campanha do quilo. O mundo é cheio de tentações. Porque às vezes fica complicado, não fica? Fica complicado. E vai ficar. Porque não mudam de expiação e prova? Vai ficar. Não desista. Tenha fé. Jesus avisou de uma maneira tão linda, né? Se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai mover uma montanha. O que é que ele quis dizer? Você não tem uma fé nem do tamanho do grão de mostarda. Você entendeu o que ele quis dizer? Ninguém aqui tem fé. Ninguém consegue mover uma montanha. Ninguém aqui tem fé. Fé nada mais é do que a confiança inabalável, a certeza absoluta que tudo que acontece tem um sentido e que tudo está na mão dele, vem dele, é dele. Isso é fé. Fé é não titubear, está tudo certo. Fé é ter certeza que o caminho é esse e lutar por esse caminho, sem ver nada, sem pegar em nada. Isso é fé. Tenho fé. E em quinto, mantenha-se próximo a Deus. Energia, o desafio do amor. Se desafie a amar, a entender de maneira mais ampla as pessoas, a treinar o amor com as pessoas mais difíceis, não com as fáceis. Porque com as fáceis você não treina amor, você vive amor. Com as difíceis você treina amor. Então treine o amor, treine essa energia, faça o bem, pratique a caridade, porque de fato, senhores, sopa, campanha do quilo, hospitais, presídios, centro, o próprio centro, abrigos, pode te ajudar a fazer da tua vida uma vida de reforma, uma vida de recomeço, um processo reencarnatório positivo. Não seja maravilhoso aqui e horrível aqui. Cuidado, porque senão você vai criar uma máscara de alguém que faz muito isso aqui e esquece que a essência está aqui, está nas suas relações do dia a dia. As mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. E é assim que a gente acaba a nossa palestra de hoje. Eu espero que Deus, que Jesus, que os bons espíritos abençoe a vida de vocês e ajudem vocês na boa jornada, na boa guerra, e te ensine cada um de nós que realmente nós estamos numa jornada que depende absolutamente da gente, mas sozinho a gente não consegue. Que a gente se conecte com Deus, com Jesus, pela caridade, pelo centro, ou por onde vocês queiram
e achem que vocês possam se conectar. Se conectem a essa evolução. Jesus abençoe vocês.